nesta nossa exploração de hoje, vamos desconstruir os factos históricos que moldaram o país, desde as civilizações antigas e poderosas até ao papel fundamental da juventude moderna. E, claro, sempre apoiados na documentação e nos registros históricos. Vamos a isso? Ora, o nosso roteiro de hoje é este. Começamos com os reinos poderosos, depois passamos para a resistência de Nzinga, em terceiro, o preço da colonização, a seguir, a longa guerra civil, em quinto lugar, o desafio económico, e fechamos a olhar para o futuro da juventude. Ponto número 1. Reinos poderosos de Angola. Um olhar sobre o período antes da chegada dos portugueses. É importante perceber que antes de qualquer contacto com os europeus, muito antes de 1483, este território estava longe de ser um espaço vazio. Houve uma evolução muito rápida. Começamos lá bem atrás na pré-história com os povos caçadores-coletores. Mas a verdadeira viragem acontece ali por volta do primeiro milénio, com as migrações dos povos Bantu. E reparem, eles não trouxeram apenas mais pessoas, trouxeram tecnologia a sério, introduziram a metalurgia e a agricultura. E foram precisamente estes avanços que serviram de alicerce para a criação de estados extremamente poderosos que atingiram o seu auge no século XV. E que estados formidáveis eram estes? Quando olhamos para as características de reinos como Congo, Ndongo e Matamba, percebemos que eram sociedades altamente estruturadas. O reino do Congo, por exemplo, tinha uma organização política incrivelmente complexa, governado por monarcas conhecidos como Manicongo. Não estávamos a falar apenas de plantar para sobreviver. Nada disso. Eles geriam redes de comércio gigantescas, que envolviam cobre, marfim e tecidos finos. Além disso, tinham centros urbanos super sofisticados. A capital, Mbanza-Congo, era tão impressionante e complexa em termos de arquitetura e governação que deixou os próprios cronistas europeus da época de boca aberta. O que nos leva ao nosso segundo ponto, a resistência de Nzinga e a batalha pela soberania. Pois bem, a chegada dos portugueses no final do século XV veio mudar o cenário todo. Aquilo que começou como uma pressão comercial, depressa escalou para incursões militares agressivas. Mas a resistência não se fez esperar. E há uma figura que encarna perfeitamente esta força de vontade inquebrável, a rainha Nzinga Mbandi. Imaginem este cenário. Em 1622, durante o encontro diplomático em Luanda, o governador português decide fazer um jogo de poder. E num gesto calculado, não lhe oferece uma cadeira, esperando forçá-la a sentar-se no chão. O que é que ela faz? Sem pestanejar, ordena a um dos seus servos que se coloque de joelhos para servir de cadeira, garantindo que ficava exatamente à mesma altura do governador para negociar. Esta história é visceral, não é? É literalmente o símbolo máximo de alguém que recusa em absoluto qualquer tipo de submissão. Mas desengane-se quem pensa que Nzinga se ficava por gestos teatrais. Ela era uma mestra da tática. Mal assumiu o trono em 1624, tratou logo de reorganizar todas as defesas militares do Ndongo. Teve também a brilhante visão diplomática de forjar uma aliança com os holandeses, que na altura eram os grandes rivais de Portugal no Atlântico. Como se não bastasse, fundou um reino inteiramente novo, o Reino de Matamba, criando ali uma fortaleza praticamente inexpugnável. E foi a partir desta base que defendeu o seu povo até aos 80 anos de idade. Foi, sem dúvida, uma líder que redefiniu as regras do jogo numa época de opressão brutal. Seção número 3. O preço da colonização. A exploração e o desafio secreto. Com a morte desta líder incrível em 1663, entramos numa fase muito mais sombria. A colonização formal portuguesa instala-se a sério, focada implacavelmente na extração de recursos e, tragicamente, no comércio transatlântico de pessoas escravizadas. Temos mesmo de fazer uma pausa para olhar para este número. Mais de 1 milhão. Pensem bem nisto. Estima-se que mais de 1 milhão de angolanos tenham sido capturados e forçados a embarcar em navios, levados principalmente para o Brasil para alimentar a economia do açúcar. É uma perda de capital humano insondável. Esta brutalidade arrancou uma força vital incalculável da região, alterando para sempre a própria estrutura social e económica de Angola. Contudo, e isto é muito importante, a chama da liberdade nunca se apagou totalmente. A resistência simplesmente mudou de forma. Tornou-se silenciosa, mas incrivelmente engenhosa. Pessoas que conseguiam fugir criavam mucambos, que eram refúgios e comunidades secretas escondidas no meio das florestas. A própria cultura transformou-se numa arma de sobrevivência. Sabiam que muitas canções e histórias transportavam autênticos mapas mentais e mensagens codificadas de fuga? É fascinante. Rituais espirituais ancestrais que tinham sido proibidos continuaram a ser praticados na sombra para preservar a identidade do povo. E claro, quando a situação chegava ao limite do tolerável, essa resistência tornava-se pública e estruturada. Exemplo disso foi a corajosa sublevação de trabalhadores em Luanda em 1878 contra as condições de trabalho desumanas. Vamos então ao quarto ponto, a longa guerra civil, a libertação e o conflito por procuração.
Toda essa energia e resistência clandestina acumulada ao longo dos séculos pavimentou o caminho para o que viria a acontecer no século XX. É aqui que o desejo de emancipação irrompe em movimentos armados organizados. E foi um percurso incrivelmente turbulento. Logo em 1956, intelectuais como Agostinho Neto fundam o MPLA, marcando o início da contestação estruturada. Avançamos para 1961 e uma revolta nas plantações de algodão sofre uma resposta tão brutal que acende definitivamente o rastilho da luta armada. Anos mais tarde, em 1974, com a Revolução dos Cravos a derrubar o regime em Portugal, as portas abrem-se finalmente para a independência em 1975. Mas, como vamos ver de seguida, esta alegria fraturou-se quase de imediato numa guerra civil arrasadora que só terminaria em 2002. Como é que o sonho da independência se transformou num pesadelo de guerra civil? Bem, a resposta torna-se bastante clara quando olhamos para esta tabela e para as alianças internacionais da época. Estávamos em plena Guerra Fria e a luta que era local foi completamente cooptada por potências globais. Reparem, o MPLA, liderado por Agostinho Neto, tinha o apoio da União Soviética e de Cuba. Em contrapartida, a FNLA de Holden Roberto e a UNITA de Jonas Savimbi eram apoiadas pelos Estados Unidos, pelo Zaire e pela África do Sul. Sem tomarmos qualquer tipo de partido político, olhando apenas para os factos puros e duros, é evidente que Angola se transformou num autêntico tabuleiro de xadrez ideológico para as superpotências, onde os interesses internacionais falaram mais alto do que a paz do país. E isso leva-nos a uma data verdadeiramente agridoce. O dia 11 de novembro de 1975 tinha tudo para ser só celebração. Era o fim de mais de 400 anos de domínio colonial. No entanto, tragicamente, o fim dessa era marcou apenas o início de uma nova forma de sofrimento. O país cindiu-se numa guerra civil sangrenta que arrasou campos agrícolas cruciais, destruiu as infraestruturas do país e forçou milhões de pessoas que, no fundo, só queriam viver em paz a abandonar as suas casas. Entramos agora na secção 5, o desafio económico. Como reconstruir a partir das cinzas? O barulho das armas só se calou definitivamente em 2002 e a herança deixada, um país destroçado física, económica e emocionalmente. Reconstruir não ia ser nada fácil. Para tentar arrancar com uma recuperação rápida, Angola apoiou-se de forma esmagadora nos seus recursos naturais, mais especificamente no petróleo e nos diamantes, e como podemos ver, tornaram-se a fonte de receita dominante. É verdade que isto trouxe uma injeção gigante de capital externo, mas teve um custo, criou-se uma dependência tremenda. E setores que antigamente eram os motores do país, como a agricultura, a indústria e o turismo, foram deixados para trás, descurados e subfinanciados. Criou-se aqui um desequilíbrio económico muito perigoso. Esta dependência do petróleo levantou muros enormes a uma recuperação que fosse justa e equitativa para toda a gente. Ficar à mercê do sobe e desce dos preços do mercado global não é de todo uma receita para a estabilidade. A juntar a isso, a falta de estradas e infraestruturas modernas nas áreas rurais deixou muitas regiões isoladas do desenvolvimento. E, claro, a corrupção gerou um fosso enorme na distribuição de riqueza. Mas é essencial notar que houve respostas a isto. A partir de 2017, já com João Lourenço na presidência, o país assistiu ao arranque de reformas institucionais e anticorrupção focadas em exigir mais responsabilidade e tentar equilibrar a balança social. Por fim, a nossa sexta secção, o futuro da juventude. O fardo de uma nova geração. Chegamos aos dias de hoje e quem é que carrega aos ombros o peso desta necessidade de diversificação e transparência? A geração que nasceu no pós-guerra. E acreditem, esta juventude não está sentada à espera que as coisas aconteçam. Estão literalmente a impulsionar o país para a frente. Diariamente esbarram num sistema complexo. Impostos altos, falta de crédito, falhas no sistema de ensino, mas arranjam formas de dar a volta por cima. Usam as redes sociais para contornar os entraves tradicionais, estão a criar startups brilhantes nas áreas da tecnologia, da moda e até a revitalizar a agricultura. E mais do que isso, estão a exigir com todas as letras que haja transparência e responsabilidade política, perfeitamente integrados e conectados com o resto do mundo. E é precisamente com esta reflexão que fechamos a nossa viagem de hoje. Ao longo deste tempo, percorremos séculos de uma história densa. Fomos da glória monumental de Mbanza Congo à resistência feroz de Nzinga. Vimos um espírito indomável sobreviver à colonização e a uma guerra civil duríssima, até chegarmos aos enormes desafios económicos atuais. Todo este legado, toda esta bagagem histórica, deságua agora na resiliência e na criatividade da juventude angolana. A grande questão que fica no ar é como é que uma geração que herda um passado de conflitos, mas que está armada com uma inovação incansável, vai deitar a mão aos recursos gigantescos de Angola para construir uma independência que seja, de facto, sustentável e partilhada por todos. É sem dúvida uma reflexão poderosa para nos acompanharmos nos próximos tempos. Ficamos por aqui hoje, até à próxima análise.